dia para você ligada na Band em todo o Brasil. Segunda-feira, vamos começar uma semana cheia de coisa boa. Olha só, você conhece os seus direitos como consumidora, como consumidor? Já recebeu alguma conta que não era para você? Ó, se você recebeu uma conta que não era sua ou uma cobrança a mais, saiba que a empresa que errou tem que pagar em dobro para você. Esse é só um dos direitos que a gente tem e muitas vezes nem sabe ou não usa. Por isso está aqui com a gente o professor e advogado Henque Pimenta para ajudar a gente a conhecer melhor os nossos direitos. Tem alguma dúvida na sua relação aí com serviço de internet, de televisão? Já manda para cá que a gente responde ao vivo. E a gente também vai entrar num assunto que é muito sério, é a nossa saúde e os casos de febre amarela. Só que no estado de São Paulo, os casos de febre amarela aumentaram 400% nesse ano na comparação com o ano passado. Então a gente vai receber também o Dr. Halcyon Teixeira, que vai tirar as nossas dúvidas e ajudar a gente, porque o verão é a estação onde a gente tem mais problema, tem mais casos, então a gente precisa estar vacinado até a chegada do verão. E a gente também foi conferir o musical Annie, que tem a maravilhosa Sara Sarris no elenco. Ela está aqui com a gente, é dona de uma carreira brilhante nos palcos com musicais, vai falar tudo dessa vida de estrela de teatro, contar um pouquinho de bastidores e, claro, entrar em todos os assuntos, porque a Sara também é consumidora. Você vai ainda conhecer um projeto pra lá de bonito, chama-se Flores para Refugiados. Você vai conhecer mãe e filha que vendem flores aqui no Brasil e parte dessa renda ajuda refugiados lá na Grécia. A Gabriela Chapazian está aqui com a gente, é uma jovem de 18 anos que já está transformando o mundo num lugar melhor. A gente já vai conhecer essa história. Natália Souza, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem está em casa também. Já vou começar te convidando a participar com a gente do programa, a sentar no sofá com a gente, de duas formas muito fáceis. Pelo WhatsApp no 988615805. Manda seu nome, seu sobrenome, a cidade que você mora, a sua dúvida sobre febre amarela, direito do consumidor, sobre musicais, ou também pela nossa plataforma, que é o band.com.br/superpoderosas. Lá dá para você mandar sua pergunta e também sugerir temas para os próximos programas, né, Nath? Ó, que legal. Ali no quadradinho azul, quando você acessa o site da Band, band.com.br/superpoderosas, você já pode mandar sua pergunta direto aqui para o Dr. Henque. Dúvidas sobre seus direitos do consumidor? Clica ali e manda a sua mensagem. Se você quiser falar sobre saúde, já pode ir mandando também suas dúvidas sobre febre amarela. Você ainda está insegura em relação a tomar ou não tomar a vacina? Por quê? Manda a pergunta que a gente responde. E claro, se você quer fazer uma sugestão de pauta, qual é o assunto que você gostaria de ver discutido aqui no nosso programa? Manda pra gente que a gente vai ter muito prazer de responder a sua pergunta e estudar aqui como trazer as pautas que interessam para você. Gente, muito obrigada por terem vindo começar aqui a semana com a gente. Obrigada, é uma delícia estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que manhã deliciosa. Vamos já falar de teatro, vamos falar de fazer o bem também, né, Gabriela? Muito obrigada pelo convite. Eu que tô feliz que você está aqui. Agora, doutor Henque, já vamos começar falando então de direito do consumidor, né? A gente tem o código completando o quê? 28 anos esse ano, né? Isso, vai completar quase 30 já, né? Quase 30 chegando quase aí. 30, exato. E ainda tem muita dúvida. Muita dúvida, muita dúvida. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sinto-me lisonjeado por estar aqui e será um prazer auxiliá-los. Vai ser muito legal. Para simplificar, o que a gente resolveu fazer? A gente fez cenas, situações de dia a dia que tem a ver com o direito do consumidor, para a gente trazer para a prática a situação real. E aí o doutor Henque ajuda a gente a entender o que a gente tem direito e o que a gente deve fazer em cada caso. Sabe aquela história dos 10% no restaurante? Tem que pagar? Você é obrigada a pagar? Não é obrigada a pagar, não. Vamos começar a ver aqui quais são as situações nas quais a gente pode ter direitos aí que a gente não está usando. Vamos ver a primeira? Pode ver a conta, por favor? Já separei a conta, senhora. Nossa, que rápido! A gente é rápido, né? Mas o que é esse valor aqui? Esse aqui é os 10% que já está incluso. Mas eu sou obrigada a pagar 10%? Ela é obrigada, doutor Henque? Não, ela não é obrigada a pagar esses 10%, porque não há lei que defina essa porcentagem ser responsável o consumidor para o pagamento. Não é responsabilidade do consumidor e sim do estabelecimento comercial.
Muito embora isso é frequente, né, em diversos estabelecimentos comerciais. A maioria já traz junto com a conta, perfeito, né? E ali, naquele momento, o consumidor ele pode alertar. Você, olha, sim, eu estou verificando aqui que, de fato, há os 10% aqui incluso na conta, entretanto, não irei pagar. O consumidor ele pode, sim, recusar realizar o pagamento e deve recusar o pagamento, caso, é claro, ele não esteja de acordo com este pagamento. Porque também o consumidor ele pode, muito bem, realizar esse pagamento para auxiliar, né, aqueles funcionários da empresa, daquele restaurante, eventualmente. As pessoas ficam constrangidas de não pagar, né? Em especial quando já vem ali na conta. Parece que você não está querendo pagar uma parte da sua conta. O que a gente pode dizer para Sim, eles ficam constrangidos mesmo. Inclusive, tem estabelecimento que é uma parte engraçada, né? Eles começam a colocar 10%, 15% e 20% para poder dar essa margem, inclusive 5%, para dar essa margem do consumidor se sentir mais agradável, confortável, realizar o pagamento ou não. Mas o adequado, que eu sempre fazem isso, né, os estabelecimentos, eles sempre chegam ao consumidor e perguntam: olha, aqui está inserido 10%, o senhor quer pagar ou não, ponto. O consumidor fica mais à vontade para comunicar o aceite ou a recusa quanto a esse pagamento. E mesmo se o consumidor estiver satisfeito com o serviço, mas por qualquer razão não puder pagar os 10%, porque dependendo do valor da conta, fica bastante relevante, né? Sim, considerável. Lá, digamos que você vai comemorar um aniversário, aquela mesa da família inteira faz uma conta gigante de R$700, você vai pagar R$70 de serviço, né? É possível a pessoa não pagar os 10%, mas pagar alguma coisa e definir que valor eu quero pagar? Sim, foi como eu disse. Na verdade, não tem lei estipulando 10% ou alguma outra porcentagem acerca do serviço que foi prestado. Ali fica livre ao consumidor, caso ele queira pagar ou não. Ou, eventualmente, queira dar realmente uma gorjeta, algo que venha auxiliar aqueles garçons, né, daquele restaurante específico. E tem alguma lei que garante que esse valor pago dos 10% vai ser direcionado para esses garçons, a essa equipe? Não. Não tem nenhuma lei que, de fato, estipule isso. Fica a critério do consumidor querer pagar ou não. E eu sempre pergunto, quando acontece comigo, todos nós somos consumidores, né? Então é inevitável presenciarmos esse tipo de situação. Quando de fato eu presencio isso, eu pergunto: se eu realizar o pagamento, como vocês estão fazendo aqui? Vocês estão rateando isso? Se você estiver rateando, eu contribuo. Se for exclusivamente para você, eu prefiro não contribuir. Porque, às vezes, o próprio caixa ou o próprio estabelecimento, ele fica com esses 10%. E depois você não sabe se, de fato, será transferido, né, para os seus funcionários ou não. Então, fica uma situação bem desagradável, né, para o consumidor. Ou até para quem te atendeu naquele dia, né? Sim. Às vezes você fica feliz com o atendimento, você faz questão de pagar os 10%, imaginando que os 10% vai para aquela pessoa que te atendeu. Perfeito. E, às vezes, isso é interessante, desculpa interrompê-la. Isso é até interessante, porque muitas vezes você paga os 10% não pela comida, mas sim pelo tratamento, pela recepção que você foi. Exatamente. Isso é super agradável. Esse é o link, né, dos 10%. A gente pode, nesse caso, você quer ter certeza que vai para aquele profissional, você pode pagar direto pro profissional, não pode? Sim. Não pagar os 10% da conta? Pode, sem problema, mas a questão é que você não sabe como que eles combinaram dentro da empresa, dentro do restaurante. Você não tem conhecimento disso. Às vezes você paga para ele guarda no bolso e depois, no final do expediente, eles rateiam ou não. Fica uma parte muito sensível, né, perante o consumidor. Por mais que você queira contribuir diretamente com aquele funcionário que ele deu toda a assistência, toda a gentileza, né? Todos nós gostamos de ser muito bem tratados. Então, fica uma situação meio desagradável mesmo. Agora, o dinheiro é seu, você não pode ter constrangimento de resolver se você vai dar mais ou menos. Talvez essa seja a grande passagem, né, doutor Henke? A gente se apropriar de que você que manda. Perfeito, é exatamente isso. É o consumidor que manda. O nosso código, ele defende o consumidor nesses estabelecimentos, é o consumidor que delimita se vai pagar, se não vai pagar, inclusive a porcentagem que quer pagar. Não tem nada de vergonha de não poder pagar o valor total se você não estiver satisfeito. Vamos ver uma outra situação que também gera constrangimento e muita dúvida. Vamos ver aqui. Tudo bem? Deu R$1,99. Ai, tá aqui, R$2. 2 tá certo. Obrigado, viu? Não, e o meu troco? Pode pegar aqui a balinha aqui. Não, balinha não é dinheiro, eu quero meu troco. Que é outra coisa que dificilmente as pessoas ficam à vontade de fazer, né? Perfeito, realmente. É uma situação muito complicada, né? Porque todos nós já presenciamos isso. E ali é uma prática de fato abusiva, tá? O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor nesse aspecto.
Porque quando eu estou condicionando essa balinha, você vai numa padaria, você compra lá o pãozinho na chapa, ou o cafezinho, né, como diz o mineiro. Cafezinho, você é mineirinho? Cafezinho, né, pãozinho de queijo, né? Pãozinho, cafezinho. Então, naquela situação, muitas vezes você chega ao caixa, realiza o pagamento, fala assim, olha, não tem aqui 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos de troco. Então, aceita que a balinha, essa prática, ela é abusiva, porque você está condicionando um produto e um serviço a outro produto ou a outro serviço. E nosso código ele estipula isso. Tem até o dispositivo específico, para quem tiver curiosidade, consultar o 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. E lá estipula que você não pode realizar esse tipo de venda. Você foi comprar o cafezinho e o pãozinho de queijo. Quando você vai ao caixa realizar o pagamento, você vai pagar apenas pelo cafezinho e pelo pão de queijo. Você não está comprando a balinha. Mais uma vez, tem uma questão de atitude, de postura, sim, né? De é você o consumidor que tem que se impor, não perfeito. gostaria de receber balinha. Sim, sim. Inclusive, é uma situação que é rotineira, essa que trouxe aqui muito bem, e também a situação do arredondar o preço, né? Que é devido para cima. Deu R$1,99, vou cobrar R$2. Né? Isso também não pode ser realizado, é uma prática abusiva, traz a onerosidade excessiva ao consumidor. E quando o cliente vai comprar, essa lógica nunca se inverte, né? Nunca, então a gente sempre tem que pagar, se é R$1,99, tem que pagar R$1,99, né? Então... Perfeito, a gente nunca pode ficar devendo. Nunca pode ficar devendo. É verdade. Vamos ver a próxima situação aqui. Olá, tudo bem? Olá. Ó, a casa é R$50 de consumo, a senhora entra com esse cartão, tá bom? Ai, nunca paguei consumação mínima, viu? Mas tudo bem. Nossa, Oi, tô um pouco bêbada, desculpa. Eu perdi minha comanda. Perdeu. Eu preciso ir embora. Não, eu não posso deixar a senhora sair. A senhora vai ter que entrar e pagar uma multa. O quê? Eu tenho que pagar uma multa? Essa história da balada, quem nunca, né? Ou passou, ou presenciou um amigo que perdeu a comanda, normalmente eles até escrevem o valor da perda da comanda. Isso é permitido? O consumidor pode ser obrigado a pagar? Não, o consumidor ele também não está obrigado a realizar esse pagamento da consumação mínima ou ainda pela perca, né, do cartão. Isso não ocorre, não pode ser feito isso, a responsabilidade sempre será do fornecedor. É o fornecedor daquela casa noturna que irá se resguardar e ainda monitorar o que o consumidor de fato está consumindo ou não. Se o consumidor perder a comanda, a responsabilidade é do fornecedor que está prestando o serviço para o consumidor. Quer dizer, é uma transferência da responsabilidade para o lado do consumidor, quando a responsabilidade tem que ser do estabelecimento. Exatamente isso. Eu não posso trazer essa responsabilidade por conta da minha atividade. A atividade é minha. Eu sei quais são os critérios, eu sei os valores ali inseridos dentro do meu estabelecimento. Como vou transferir essa responsabilidade para o consumidor? Cheguei lá, tem consumação mínima, o que eu faço? Aí depende da situação do consumidor. Estou de acordo ou não. Normalmente, a maioria das vezes, né, está de acordo e acaba pagando por isso. A situação é, não, essa cobrança ela é indevida. Diferentemente seria se estivermos falando de um couvert artístico, por exemplo. Não. Tem lá o aviso, consta o aviso que há um couvert artístico? Sim, consta. Você está de acordo, você acessa o estabelecimento e lá permanece o tempo que você quiser. Agora, a consumação mínima, isso não é permitido. Essa é a pergunta da Claudineia, do couvert artístico, né? Ela é de Cascavel, Paraná, sim. E ela pergunta se ela deve pagar o couvert artístico quando existe o aviso de que naquela casa se cobra. Perfeito, desde que de fato haja o aviso, sim. Se está comunicado, sim. Pode. Agora, tem uma outra situação que é muito frequente as pessoas perderem, que é aquele papelzinho do estacionamento. Já perdeu, Sara, alguma vez? Várias. Várias, inúmeras. E daí, muitas vezes, tem um valor estabelecido pela cobrança desse papelzinho. Certo. Da mesma forma, é a mesma situação, né, por analogia, a perca da comanda. Você não pode onerar o consumidor para realizar o pagamento mínimo pelo período que permaneceu com o seu veículo no estacionamento ou, inclusive, quanto aos consumos, né, realizados dentro daquele outro estabelecimento. Isso não pode ser realizado de forma alguma. O consumidor, naquele momento, deve se impor e, inclusive, se for o caso, eventualmente chamar a autoridade policial. Citar o Código de Defesa do Consumidor, isso deve estar lá, né? E, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor já consta em lei que é obrigado a todos os estabelecimentos comerciais terem o Código de Defesa do Consumidor fisicamente e atualizado. Tem estabelecimento que tem de 2015, 2014, não. Precisa ter o Código de Defesa do Consumidor atualizado. Que ótimo. Tem mais uma situação que a gente vai precisar da sua ajuda, doutor Enke. Vamos ver aqui. Oi, querida. A questão é a seguinte. Eu tô com a conta aqui e vocês estão me cobrando R$50 indevidamente. O quê? Você me deixou esperando 1 hora e não vai devolver meu dinheiro?
Olha só, essa é uma situação que as pessoas dificilmente fazem algo, né? Tem uma cobrança ou a mais, ou errada mesmo, um serviço que você não usa e vem ali na sua conta. O que a gente deve fazer como consumidor? Aí tem duas situações que eu preciso pontuar com vocês. A primeira delas é, o consumidor pagou. Se o consumidor tiver, de fato, realizado o pagamento com aquela quantia a mais, o estabelecimento, o fornecedor, ele é responsável, sim, em restituir em dobro daquela quantia que lhe foi paga. Exemplo disso, minha conta correspondia ali a R$100. Enviaram minha conta, só que minha conta naquele mês veio com um valor correspondente a R$150. Ou seja, estou pagando R$50 a mais do que era devido. Mas eu preciso realizar esse pagamento. Então, quanto Ou seja, receber um boleto de cobrança, não Sim. pagar, não te dá direito essa é a me dar o segunda dobro. parte, exatamente Entendi. isso. Essa é a segunda parte. Então, se você realizar o pagamento, sim, eles são obrigados a restituir os R$50 em dobro, ou seja, R$100. Em contrapartida, se você recepcionou o boleto, verificou que, de fato, há uma quantia que está sendo cobrada a mais do que era devido, você, caso não faça o pagamento, não pode, de forma alguma, pedir essa restituição em dobro. Recomenda-se que entre em contato com a empresa e fale assim, olha, minha conta veio errado, por favor, envie o boleto com o valor correspondente de forma correta. Agora, nesse caso, quando é pago a mais, né? E aí o cliente percebe que foi pago a mais, pede realmente a restituição. Existe um prazo que o código prevê para essa restituição ser feita? Sim, existe um prazo, de fato, para que isso ocorra. A gente comenta muito que é um pouco cautela, tem que ter um pouco cautela do consumidor. Porque imediatamente ele já deve reclamar a respeito disso, para que o fornecedor tenha ciência e venha restituir o consumidor. Caso não o faça, aí o consumidor poderá reivindicar isso perante o Poder Judiciário, os órgãos de proteção ao consumidor, o PROCON, se for o caso. Agora, esse assunto de cobrança indevida ou mesmo serviço prestado errado sempre gera dúvida, né? A gente já está recebendo perguntas aqui por band.com.br/superpoderosas. Vamos começar a responder, então. A Terezinha Bertarello, aqui de São Paulo, diz: eu tinha internet e TV a cabo em 2 endereços no meu nome e pedi para desligar um deles, mas eles desligaram o endereço errado. Agora, eles querem me multar porque eu estou pedindo a religação. Mas a única prova que tenho contra eles é a gravação deles. No momento que ela ligou para solicitar o serviço e falou o endereço. O que ela faz? Perfeito. O que a Terezinha pode fazer, ela pode reclamar isso perante o PROCON ou, inclusive, se for o caso, procurar o juizado especial civil próximo aí da sua residência, né? Mais próximo, porque o juizado especial civil você pode acessar o Poder Judiciário sem mesmo contratar advogado. Nessa situação específica, ela não terá que pagar a multa, porque não foi ela a parte que deu causa, não foi ela que de fato cancelou o endereço errado, e sim o fornecedor. A questão é que ela está lá sem internet, Perfeito. sem TV, e se ela não paga, eles não religam. Sim, não vão restabelecer, né, essa prestação de serviço. O que faz? Paga e depois reclama? Não paga? Eu recomendo que ela procure o PROCON de imediato ou ainda o juizado especial civil. Tá. Ah, não, mas eu tenho condições de realizar o pagamento para que isso seja restabelecido de forma imediata, porque eu preciso disso para ontem. Então faça o pagamento, não tem problema nenhum. E depois você reivindique isso, essa restituição perante ao próprio fornecedor ou ainda o PROCON ou o juizado especial civil. PROCON ou juizado especial. E se ela conseguir provar que esse período que ela ficou sem o serviço por erro da empresa impactou a vida dela, ela ficou sem trabalho, não conseguiu falar com os filhos, ela pode ser ressarcida? Vai que ela trabalha de casa, Exato. né? Perfeito, pode sim. Se for, inclusive, numa situação dessa de labor, né, de trabalho, para que tenha ali uma renda, ela, inclusive, pode pedir eventuais lucros cessantes. Mas, é claro, desde que ela consiga provar, de fato, que houve uma perda ali durante aquele período. Ela sem a prestação depende de serviço. da gravação da empresa para comprovar isso, né? Isso a empresa tem que entregar. Na verdade, é a obrigação da empresa. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz um dispositivo que fala que o ônus, ou seja, a responsabilidade por conta dessa prova, de estabelecer, de fato, quem solicitou, se solicitou ou não solicitou, sempre a gravação é responsabilidade da empresa. Isso é ligar e pedir mesmo, eles têm que mandar. Sim. Você tem uma pergunta sobre esse assunto, é porque esse é Sara? o problema, né? O problema é eles mandarem essa gravação, né? Porque eu já tive vários, 2 ou 3 problemas desses com um operador de celular, enfim, e nunca enviam a gravação. Normalmente o que eles fazem, né? Não, a gente só pode fornecer mediante a decisão judicial, né? Tentando aí já obstar o exercício do direito do consumidor. Mas aí o consumidor pode procurar o PROCON ou então o juizado especial civil, que facilita, né? Muito. Bom, a indicação, então, em vez de ficar apenas com ódio, ficar com ódio, mas fazer alguma coisa, né, doutora Enki? Ir lá no PROCON mesmo. O Felipe Medeiros, de Águas Lindas de Goiás, diz: bom dia, tranquei minha faculdade há 1 ano sem nenhum débito. Me mandaram um e-mail semana passada com cobranças que não estavam previstas no contrato com a instituição. O que é que eu faço?
Perfeito. Se de fato, o Felipe muito bem comentou, se não estava previsto em contrato, aí tudo bem. Ele pode, de fato, reclamar perante a faculdade. Dizer, olha, aqui estão cobrando valores os quais não são previstos no contrato. Isso ele responde ali no e-mail mesmo, explicando, formalizando que... Ou, se for o caso, comparecer até a secretaria da instituição para que faça essa reclamação por escrito e tenha ali um documento, né, resguardando o seu direito. É importante isso de fazer por escrito? Seria o adequado. Tá. Para que você não fique aí ao léu, né, à mercê da empresa, da faculdade. Então, ele pode sim estabelecer isso, desde que, de fato, não conste aí essa previsão contratual. Agora, aí que eu tenho uma conta que eu paguei há 3 meses e eu paguei duplicada. Só que eu só percebi agora que eu paguei essa conta duplicada. Eu tenho um prazo para reclamar? Existe algo nesse sentido no código, né, do consumidor? Perfeito. Temos 2 situações, né? A situação qual vem trazer o consumidor, de fato, a risco, isso aí iria um prazo de 5 anos. Ou outra situação que envolva aí a falha do serviço, que nem foi o caso aqui da Terezinha. A Terezinha tem ali uma falha de serviço e eles têm um prazo, por ser um serviço duradouro, se for o caso, né? Teria um prazo ali maior para que eles estabeleçam isso. Agora, se estamos falando de dano efetivo ao consumidor, esse prazo seria de 5 anos para poder reclamar perante o Poder Judiciário ou os órgãos responsáveis. Mas aí, de fato, 5 anos se de fato trouxe um dano ao consumidor. Não uma situação assim rotineira, como por exemplo, meu celular, acabei de adquirir, ele não está acessando a internet. Então aí não traz esse prazo, o consumidor teria um outro prazo estipulado, por lei mesmo, para reclamar desse vício do aparelho celular. Eu me refiro no sentido, uma vez aconteceu na minha casa, meu pai tinha uma conta em débito automático que ele tinha passado naquele mês para o débito automático. Ele esqueceu, foi lá e pagou o boleto. Perfeito, e aí entendi. ele pagou duplicado as 2 contas. Passou... A vida seguiu, 3 meses depois ele descobriu a cobrança duplicada. E aí surgiu a dúvida. Posso reclamar porque já passaram 3 meses? Não, independente disso. Pode reclamar sim, porque caso contrário, o fornecedor ali estaria caracterizado como enriquecimento ilícito. Ou seja, enriquecimento sem causa. Pô, você está recebendo a mais do que você está prestando o serviço. O que poderiam combinar se fosse o caso? Olha, eu paguei aqui duplicado, boleto. Pega essa mensalidade que eu paguei a mais, desconto na próxima. Isso. Seria uma coisa mais adequada. Agora, né? Dudu, foi bom o senhor falar em internet, porque a internet tem mudado muitas relações de consumo também, o nosso jeito de fazer compras e de nos relacionar também com os fornecedores. Tem pergunta sobre exatamente esse assunto. A Fernanda de Fernandópolis, aqui em São Paulo. Bom dia, superpoderosas. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua mensagem. O que eu posso fazer quando um produto comprado pela internet não chega no prazo? E ao entrar em contato com o vendedor, ele não responde mais, dá ódio só de ler a pergunta dela. Quem nunca passou por isso? Né? Porque assim, ó, tem cara de golpe, né? Sim, sim. Fernanda, via de regra, caso não haja essa recepção do produto, ela pode imediatamente requerer o cancelamento dessa aquisição e ali a empresa, o fornecedor, é responsável a restituir essa quantia que ela pagou. Não, mas não é a situação. Eu acho que eu caí num golpe, tanto é que eles não estão respondendo. Primeira situação, compareça a uma delegacia e faça o boletim de ocorrência para resguardar aí o seu direito. Né, para que, de fato, você tenha um respaldo para pleitear isso perante o judiciário, para pedir isso perante o judiciário. E aí, novamente, eu volto a falar. Juizado especial cível. Quando estamos falando de relação de consumo, causas de menor complexidade, com valor mais acessível, mais tranquilo de ser discutido, eu recomendo sempre o juizado especial para que você faça isso de uma forma mais dinâmica, mais rápida. E essas estruturas funcionam super bem, né? Os juizados especiais são o que, assim, a estrela da justiça, né? Funciona realmente muito bem, funciona... principalmente perante o consumidor, né? Isso funciona de forma bem eficaz. Até que valor, doutor? Se for sem advogado, até 20 salários mínimos. Que é a maioria desses casos... de 18 mil e poucos reais. Dá para resolver tudo lá. Sim, salário mínimo nacional.